E disse, Fernando, estamos acertando com o índio. Ele, que índio? Do Juventude. Nos atropelou aqui, de zagueiro, de lateral. Que é um monstro aquele cara. Tem informações do Palmeiras, que ele tinha estado no Palmeiras, o índio. Que esse índio é maluco. Aí eu vou para a reunião, para a decisão, nós e Barcelona, tá lá, nossa camiseta branca do Barcelona. Sem discussão. Sem nenhum sorteio. É o Lisca que levantou e disse, não manda ninguém da minha comissão cala a boca, porque tu é diretora, mas tu não vai mandar. E me deu uma espinafrada na frente dos jogadores. E eu virei as costas e saí. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast que vocês sabem muito bem, é gravado em São Leopoldo, no Rocket Club, espaço em que o Paulinho Tsarniak, nosso querido amigo, abre as portas aqui, num dia que o bar está fechado ao público, a gente monta todo esse cenário, toda essa parafernália com nossos queridos Anderson Cabelo, Matheus Giuseppe e Guilherme Biteco, para trazer aqui um conteúdo diferenciado com pessoas diferenciadas, como o convidado desta noite, nosso querido Nilton Dumont, o Chumbinho. Tudo bem, Chumbinho? Tudo bem? Tudo tranquilo? Obrigado por ter aceito essa troca de ideias, esse convite. Prazer imenso estar aqui, né? Para conversar com vocês, bater um papo, né? É, isso aí. Bater um papo no Olhos Papo. E antes da gente começar efetivamente a nossa conversa, eu tenho 2 recadinhos. Um deles é que você precisa se inscrever no nosso canal, dar o like também, apertar o sininho. Por que isso é importante? Porque a gente consegue disseminar mais o nosso conteúdo. Disseminando mais o conteúdo, a gente tem novos apoiadores e consegue trazer pessoas do calibre que nós estamos trazendo, que tem um casting hoje que nos dá muito orgulho. Então a gente precisa disso. Para quê? Que a gente amplie os nossos parceiros. Parceiros que hoje nós temos o nosso querido SEMAI, a autarquia aqui de São Leopoldo, que cuida do tratamento de água e esgoto, faz um trabalho há mais de 50 anos para a comunidade leopoldense, acredita no nosso projeto, fomenta, investe, e a gente fica muito feliz com essa parceria que tem aí perdurado alguns bons meses, e a gente espera que continue por muito tempo. Chumbinho, quero que tu conte para nós, tu é um cara que, olha, se nós não tivesse limite de tempo, a gente daria para fazer uma série, daria para fazer algo gigantesco, toda a tua trajetória no futebol, que inicia no Internacional, mas já teve passagens por Vasco, por Chape, por Curitiba, enfim, é um cara muito vitorioso, com o título mundial do Internacional em 2006, com 2 Libertadores. Queria que tu comentasse como é que surgiu qual que é teu princípio, começar do começo, como a gente costuma dizer, qual que foi a tua formação, como que tu te envolveu com o futebol efetivamente? Me envolvi com futebol desde piá, né? Eu sempre joguei futebol quando guri. Na verdade, quando nós nos mudamos da casa da minha avó, que era na Demétrio Ribeiro, lá no centro de Porto Alegre, para uma casa na Medianeira, bem atrás do Estádio Olímpico. E na frente da casa tinha um campo de areia, de areião. Era um campo de areião, mas era um campo de boa dimensão. De boa dimensão, dá para jogar 11 contra 11. E ali foi a minha iniciação no futebol. Então eu acabei gostando de futebol e de jogar futebol. Então, quando é que começou o futebol na minha vida? Começou lá. Eu tinha 6 anos de idade. E ali eu fui jogando. Em 69, por exemplo, 1969, tá? Eu tinha 12 anos. Teve o primeiro campeonato Dente Leite de Porto Alegre. Ele foi jogado inicialmente no estádio dos Eucaliptos e depois no estádio do Cruzeiro da Montanha, que hoje é o cemitério João 23. Lá era o Cruzeiro da Montanha, que agora está em Cachoeirinha. O Cruzeiro está em Cachoeirinha. Uhum. Em 69, um time formado pelos amigos do meu irmão, de um dos meus irmãos, e eu fui, eles me levaram, porque eu jogava futebol, e era televisionado pela TV Tupi, Canal 5. E nós fomos campeões do campeonato. E aí segui jogando futebol. Joguei 4 anos no Grêmio, joguei 6 meses no Internacional. No Internacional, na verdade, só treinei. No Grêmio eu cheguei a jogar, mas no Internacional só treinei. Só fazia parte do grupo, mas nunca fui levado a jogo. E, bom, enfim, então aí a minha vida era com o futebol. É assim que eu criei uma relação com o futebol. Agora, claro, para trabalhar no futebol não sendo jogador, é um momento um pouco diferente, porque eu sou de formação, sou engenheiro civil de formação,
E eu trabalhava como engenheiro, mas jogava futebol no sábado à tarde, num sítio onde a turma, a maioria era colorado e fazia parte da política do Internacional. Nessa turma estava o Fernando Carvalho. Em 95, dezembro de 95, novembro, dezembro, final do ano de 95, ele chega para mim e diz: olha, eu vou assumir a base do Internacional e vou precisar de gente para trabalhar comigo, queria te convidar. E eu fui. Então nós assumimos, o Fernando assume a categoria de base do Internacional em 96 e eu fui junto, eu e mais outras pessoas foram juntos, né, com o Fernando Carvalho. Carlos Fraga, Melgaré, Carlos Schneider, Emerson Pires, Gelson Pires, que ainda hoje é uma pessoa influente no Internacional. Tinha mais gente, eu vou esquecer o Maurino Locke, enfim, essas pessoas foram para dentro do Internacional, mas como diretores estatutários, que a gente chama, né? Diretores estatutários. E lá a gente começou a trabalhar no futebol, na base do Internacional. Eu nunca tinha trabalhado num clube de futebol. E aquele primeiro ano foi para aprender. O primeiro ano foi de muito aprendizado, né? O Internacional, naquela época, tomava toco do Grêmio sempre. Perdia para o Grêmio sempre. E aí nós começamos a usar o benchmark. O que o Grêmio faz bem que nós precisamos fazer? E nós começamos a fazer isso. Tanto é que em 98 já se reverteu. Quando o Grêmio ganhava a maioria, não praticamente todos os grenais das categorias, né, desde os 10 anos de idade até o júnior, na época era júnior. Era júnior, juvenil, infantil, infanto-juvenil e aí mirim, enfim. Todas essas categorias, em 96, o Grêmio ganhou, fácil. Em 97 nós já complicamos um pouquinho, já ganhamos algumas. Em 98 nós já revertemos o quadro. E aí tu começa a ter o entendimento do clube de futebol, claro. Internacional, por que Internacional? Porque eu sou torcedor internacional. Apesar de ter morado do lado do Grêmio, ter jogado no Grêmio, eu sempre fui torcedor Internacional. Então, na época eu cheguei a ser depois conselheiro do Internacional. 2001 eu cheguei a assumir como conselheiro internacional. Isso 2000 ou 2001 assumi como conselheiro internacional. E bom, aí depois o Fernando concorre à eleição em 2002 e eu trabalhei com todo o grupo que fez a campanha para o Inter Grande, né? E quando o Fernando, quando nós chegamos à conclusão que nós tínhamos muita possibilidade de ganhar, o Fernando me chamou e disse: olha, eu vou precisar de um cara que trabalhe full time no Internacional, um cara do futebol, um cara que tenha uma visão de futebol, que tenha conhecimento de futebol, e quero te convidar. Eu disse: bom, eu preciso de duas coisas, falar com a minha mulher e cara, eu preciso receber, né? Eu vou deixar de trabalhar para... Não, claro, vai ser profissional. E aí foi o que aconteceu. Em 2002, então, passei a ser... A época não tinha nem essa nomenclatura de diretor executivo. Não tinha uma nomenclatura, né? Era uma função... o homem do futebol. Híbrida, porque existiam pessoas que trabalhavam no futebol, mas com outras funções, com funções muito mais administrativas, que era o caso no Internacional, era o Carlinhos Duran, no Grêmio foi muito tempo o seu Verardi, né? Essas pessoas que tinham funções administrativas, cuidavam muito das questões contratuais, questões de logística. Todas essas coisas eram essas pessoas que cuidavam, mas não tinha alguém de vestiário que ia tratar dos assuntos do dia a dia do vestiário, conversar com o treinador, com o preparador físico, enfim. E aí então eu viro diretor, se eu não me engano, a primeira nomenclatura é diretor administrativo de futebol, alguma coisa nesse gênero. E aí, meu amigo, deu certo, eu trabalhei no Internacional de 2002 até 2011, quando eu saí em 2011, saí em junho, em agosto, setembro, eu assumi o Vitória da Bahia.
Depois do Vitória eu saí, voltei a trabalhar no Criciúma 45 dias, quando fui convidado pelo Vasco da Gama. Aí fui trabalhar no Vasco, do Vasco eu saí, depois voltei para o Chapecoense e agora eu tive o ano passado no Curitiba, que foi uma boa campanha. Eu acho que os trabalhos foram bons. Quando eu cheguei no Vitória, o Vitória era o 16º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, era o primeiro fora da zona. Nós terminamos em 5º. Perdemos o acesso por 1 gol de diferença, se eu não me engano. O Sport Recife ganhou do Goiás, em Goiânia, de 1-0, com um gol de cabeça. Não me lembro se foi o Marcelinho Paraíba ou coisa do gênero, e aquele gol fez a diferença e nos tomou o lugar. Depois, no Criciúma, 45 dias, não deu nem para montar. Eu estava montando, eu levei o Lisca, né? Estava montando, fui para o Vasco. O Vasco foi assim, uma decepção muito grande, porque nós não conseguimos trabalhar. O Vasco politicamente estava muito fracionado, né? Vários grupos dentro do clube, com carteiras, vamos dizer assim, né? O jurídico era de um, o marketing era do outro, e não havia uma sinergia entre eles, pelo contrário, a coisa era assim, isso aqui é meu, cuida do teu, não te mete aqui. Então tu não consegue trabalhar. Então no Vasco a gente chegou até a ser vice-campeão carioca, perdemos nos pênaltis pro Botafogo. Na Chapecoense nós fomos vice-campeão catarinense, mas eu saí antes do meio do ano. O Chapecoense entrou em crise, pelo menos foi o que o presidente me disse, crise financeira, precisava diminuir custos, e aí eu saí. Mas chegamos a ser vice-campeão catarinense numa decisão de pênaltis com o Avaí, onde um pênalti nosso entrou, e só que o pessoal do Avaí estava ligado, abriu os portões, porque como ela deu no travessão, bateu dentro da goleira e saiu, o cara abriu o portão e a torcida invadiu o campo. E aí vai dizer que, entendeu? Não tem jeito, né? E agora no Curitiba, que nós peguei o Curitiba do 9º lugar no Campeonato Paranaense, né? Ele não classificou entre os 8 para a final do Campeonato Paranaense, com a mesma equipe, com a mesma comissão técnica, e nós lideramos praticamente toda a Série B. Fomos perder a liderança da Série B faltando 5 rodadas, mas com 4 rodadas de antecedência a gente já estava garantido com acesso. E aí, por motivos também, vamos dizer assim, de acertos, acabei não acertando a continuidade para o ano seguinte, saí até antes do campeonato terminar. E tu estava comentando que o teu início ele é na base do Internacional, e numa transição de uma base vencedora, isso significa, né, uma produção, obviamente, de um garimpo melhor de jogadores, uma melhor assistência. E eu me lembro muito bem nesse início dos anos 2000, e que inclusive antecederam esse momento de glória do Inter em 2006, tu já tinha uma formação, tu surge lá com o Diego Diogo, com o Nilmar, com o Daniel Carvalho, com o Rodrigo Paulista, diversos jogadores que sobem da base e fazem parte de grupos que constituem uma base, uma estrutura para o Inter vencedor que surge ali adiante. O quanto tu teve do dedo do chumbinho nessa formulação, e ao mesmo tempo eu quero que tu já traga uma comparação com a atualidade que a gente vê, o Grêmio, por mais que a situação que esteja numa Série B, ainda assim formando jogadores, e o Inter ainda não conseguindo retomar aquela que foi a sua característica durante um período muito grande. O que é importante nessa questão histórica, vamos dizer assim, da formação? Nós pegamos o Internacional, a base do Internacional, muito destruída, ela não tinha nada. O alojamento era sem condições, não havia refeitório, os meninos faziam uma refeição num restaurantezinho que tinha no Beira-Rio, que era uma coisa assim deprimente. Os meninos não tinham salário, nós estamos falando de 96, e os juniores do Internacional não tinham salário. Fora a questão, quando tinham 4 grenais das categorias de base,
enquanto se jogava um Grenal, a equipe do Grêmio, para o próximo Grenal, já estava aquecendo, enquanto a do Internacional estava no vestiário esperando o fardamento daquela primeira. E assim ia sucessivamente. Não tinha fardamento Internacional. E se perdeu jogadores pro Grêmio nessa época? Tu lembra de algum assim? Eu não lembro. Não lembro porque na época existia uma questão que era a tal da ficha, porque eu não tinha contrato, tinha a ficha da federação. Para sair de um time para ir para o outro, tinha que cumprir um ano de carência. Então não valia a pena, né? Não valia a pena tu sair, ficar um ano parado, entendeu? Para depois tentar jogar lá no Grêmio, por exemplo. Então não havia, era muito difícil. Havia sim a tentativa de pegar jogador de outros clubes para trazer. E aí havia algumas questões assim, por exemplo, uma delas é o Fábio Rockenbach. Fábio Rockenbach é o único jogador que eu me lembro, é o único jogador que foi aprovado numa peneira, as famosas peneiras. O Fábio Rockenbach foi aprovado numa peneira. Ele era de Soledade. E aí ele estava vindo para Porto Alegre, ele vinha para o Internacional e se soube que o Grêmio estava assediando, vamos dizer assim, ou alguém se dizendo do Grêmio, também eu estou falando do Grêmio, posso estar fazendo uma injustiça, né? Alguém se dizendo do Grêmio, assediando o Fábio Rockenbach para ele ir para o Grêmio. E o nosso preparador físico à época, o Flávio Galo, descobre isso. Olha, o Fábio, aquele guri, eu vou à Soledade buscar. E o Flávio foi buscar ele em Soledade, para não roubarem ele do Internacional. Bom, e aí então o que houve? Nós reestruturamos a base do Internacional e começamos a trabalhar com a visão de que nós tínhamos que formar jogadores e buscar jogadores e ter uma estrutura que comporte a evolução desses meninos. Não adianta tu trazer o bom jogador e tu não fazer ele evoluir, né? Trouxemos uma pessoa que era maravilhosa, o seu Elmo, que era um olheiro que trabalhava para o Grêmio. Esse nós contratamos. O Hélio Carraveto trabalhava no Grêmio, nós contratamos também. Mas o Hélio já foi para o profissional, não foi nem para a base. Mas o seu Elmo o seu Elmo era o olheiro. Ele saía de carro, ia para o interior de Santa Catarina e vinha com 2, 3 meninos, entendeu? E assim a gente começou a criar um processo, né? Porque, na verdade, tu tem que ter processos. Porque se não tiver processo, cada um faz de uma maneira. Então, nós criamos processos e, com isso, a gente conseguiu dar uma estrutura adequada para a base do Internacional e aí começaram a surgir talentos. Se tu lembrar, o Internacional foi campeão da Copa São Paulo em 98. Daquele time saíram o João Gabriel, goleiro, que não teve um grande sucesso, mas foi goleiro do profissional do Internacional. O Lúcio, Clayton. o Clayton, o Diogo Rincon, o Barão. Tiveram vários jogadores ali que, né, o Fábio Pinto, que subiram e fizeram parte do profissional internacional. E no ano de 2001, o Fábio Rockenbach e o Lúcio são vendidos por a soma dos dois, se eu não me engano, dava quase 25 milhões de dólares à época, né? Se eu não me engano, o Lúcio foi 8 ou 9 milhões de dólares e o Fábio Rockenbach 14 milhões de dólares para o Barcelona. O Lúcio para o Bayern Leverkusen e o Fábio Rockenbach para o Barcelona. E bom, e aí, né, vem os outros que fazem parte do elenco, ou seja, tu tem aí a formação técnica e a formação valorando, né, um patrimônio, ou seja, tu tem aí um ativo, que eram os jogadores. E com isso o Internacional começa a crescer. E nós assumimos o Internacional em 2002, já com uma estrutura, com uma base boa, né, uma base bem formada, uma base que foi mantido, os processos foram mantidos, né, e aí vem jogadores que surgiram, que foram captados pela direção anterior, né? O Nilmar, por exemplo, é um deles. O Nilmar veio junto com o Sidmar. Né? E acabou o Nilmar dando. E outros tantos jogadores. Mas o Diego e o Diogo já estavam lá,
faziam parte daquela categoria 2005, 8-5, que foi campeã da Copa Nike, campeã mundial da Holanda, Copa né? Nike, na Holanda. Né, ali era Diego Diogo, o Martin Carvalho, Felipe Atirson, Rodrigo Paulista, Renan. O Rodrigo Paulista eu acho que é um ano acima, é 8-4. Renan, o goleiro, e por aí vai. E aí o Internacional tinha um processo de formação que em determinado momento, ao longo do tempo, se quebrou. Se rompeu, parou de funcionar dessa forma. E aí, no momento que tu perde processo, cada um faz do seu jeito. Então, troca a direção, troca coordenador, troca o responsável. Pela base, cada um faz o que quer. E aí tu perdeu. E aí a realidade é que a partir de 2007, 2008, não surgiu mais ninguém. Não surgiu. O Internacional formou um baita jogador. Vocês estavam falando do Alan, que é um volante que está no Atlético Mineiro. Canhoto. Bom jogador, sendo Internacional, direto para a Inglaterra, né? Para o Liverpool, se eu não me engano, né? Mas foi comprado na base. Aí são circunstâncias, entendeu? Pô, tu não sabe como vai ser o processo para ele ascender a equipe principal e jogar. Né? Isso sempre é uma dúvida, sempre existe uma possibilidade aí de desconforto. Pô, os caras da Inglaterra querem pagar e pagar bem pelo menino, liberaram o menino, isso acontece. Não, eu não acho isso um erro, eu acho isso um equívoco. Né? Mas o equívoco maior é tu não ter processo de formação. O Internacional não consegue formar um lateral direito. O Internacional não consegue formar um lateral esquerdo. Aliás, o Internacional não tem formado nada. Né? Diferentemente do Grêmio, que passou um período com dificuldade, mas começou a formar meio-campistas e atacantes. Entendeu? Tá tendo dificuldade agora. Por quê? Porque a equipe principal tá ruim, aí é difícil tu botar os meninos, entendeu? O pessoal fala muito do Bitelo. O Bitelo tem muita capacidade, tem, vamos dizer assim, uma projeção muito boa, mas no time do Grêmio, que o Grêmio, da forma como o Grêmio está desempenhando, o Grêmio não está jogando nada. E aí um menino desses, ele não vai conseguir, ele não vai ser o cara que vai definir, não é ele que tem que definir. Mas infelizmente ele está numa posição, na posição que ele joga, ele teria que ser o definidor, e ele não está ainda com essa experiência, com esse conhecimento para ser o cara que vai definir a favor do Grêmio nesse momento. Pode até vir pela dificuldade, pode até vir, porque ele tem potencial. Então a base do Internacional é isso, os processos se perderam, né? Infelizmente. Tu participa dessa estruturação, desse profissionalismo, chamem como quiserem, né? E não à toa os resultados eles foram ocorrendo. E até tem uma passagem engraçada, o senhor comentou sobre esse surgimento do Diego, do Nilmar, Daniel Carvalho. Em 2004, o Inter, depois de muitos anos, tinha a oportunidade, eu acho que é 2004, que joga contra o São Caetano no Anacleto Campanella, última partida do Campeonato Brasileiro, acho que foi 2004. O Inter tinha a chance, se vencesse a última rodada contra o São Caetano, vencendo a partida, iria para a Libertadores depois de mais de uma década. E naquela época convocaram o Daniel Carvalho e o Nilmar para a seleção sub-20, prejudicou o time, ficou só o Diego jogando. Eu e meu pai, muito fanáticos, os dois pelo Colorado. Eu, à época, tinha 13 anos, 12 anos. E nós fomos de ônibus assistir o jogo no Anacleto Campanella contra o São Caetano. São Caetano Internacional, placar do jogo, 5-0 pro São Caetano em cima do Tite, exatamente, um timaço. Mas foi uma base de um Inter que foi amadurecendo e os títulos chegaram ali. Aquele 2005, com toda aquela situação do Brasileirão que a gente sabe, 2006 vitorioso. E eu vejo que tu comenta sobre todo esse profissionalismo, essa estruturação, mas eu sinto que tu fala sobre uma proximidade. Tu tinha uma proximidade com o Fernando Carvalho, uma confiança, um respaldo e aparentemente, de quem fala de fora, um fluxo de entrada e saída no vestiário
natural, tranquilo. O quanto isso também tu conseguiu ter um controle maior do grupo, e eu queria que tu falasse especificamente desses anos de 2005, 2006, como é que foi integrar a equipe que fez esse momento, talvez maior, mais vitorioso do clube, porque chegou o Campeonato Mundial. Como é que foi essa caminhada e como é que foi estar entre ali e ver essas lideranças que surgiram com o Fernandão, com o Tinga, com o Yarley, com o Alex, com o Klemer. Como é que foi esse tratamento, esse percurso? Não, esse percurso ele se deu, vamos dizer assim, não de forma natural, mas ele se deu dentro de uma ideia, de um conceito. Nós temos que voltar para 2002 para entender isso. Em 2002 nós chegamos no Internacional e o Internacional tinha 8 jogadores. 3 goleiros, Irã, Fernando Wellington e João Gabriel, se eu não me engano. Acho que o Barão estava, tinha Clyde, bom, enfim, eram 8 jogadores e nós não tínhamos dinheiro. O Internacional não tinha dinheiro para contratar, então nós tivemos que ir ao mercado pedindo favor para as pessoas nos ajudarem. Nos ajudem, tragam, tem jogador para nos ajudar, e nós tivemos que trazer jogadores sem uma escolha de perfil. E o perfil não é o perfil do jogador, como é que ele se comporta em campo, é o perfil amplo do ser humano e do jogador. Porque o futebol é conjunto. O futebol é um esporte coletivo. Um não ganha. São 30, desses 30, à época eram só convocados 18, 7 reservas, e ficavam lá, pelo menos 12 ficavam de fora. E tu tem que administrar essa gente. Todo mundo quer jogar. Tem que administrar. E tu tem que administrar os que jogam e os que ficam no banco e que não entram. Então, quando tu vai formar um grupo, isso nós aprendemos por isso que eu digo que o Bitelo, daqui a pouco o Bitelo consegue, entendeu? Reagir, porque ele está aprendendo na carne, né? Como é que é tentar ser um cara com mais potencial, não mais potencial, mas ser mais definidor para o Grêmio. Nós sentimos na carne a dificuldade de formar um grupo com jogadores heterogêneos, jogadores que não estavam nem pensando no Internacional, eles estavam lá, era uma passagem, não tinha nada para ir, vai aqui, entendeu? Dificuldade financeira, dificuldade de pagamento de salário. E, cara, quando terminou o ano 2002, nós terminamos em Belém do Pará, ganhando do Paysandu 2-0 e escapando do rebaixamento. Fernando Baiano, aquela turma. Liberalato. Fabiano Costa. Né? Bom, e aí o que acontece? Nós, quando fizemos toda a campanha para concorrer à presidência, à gestão do Internacional, nós fizemos um planejamento estratégico, nós tínhamos um planejamento. Nós não estávamos simplesmente aventurando. E nós sentamos, não, planejamento estabelece algumas premissas. E as premissas é o quê? Nós temos que ter um conceito. O nosso conceito de futebol e quem é que nós precisamos trazer. E aí nós, então, definimos que nós tínhamos que mudar a nossa estratégia. Ajustamos algumas coisas em relação à questão financeira, trouxemos para dentro do vestiário um cara que era turrão, que era o Vitório, que era o vice-financeiro, que no primeiro ano da gestão passou a ser vice-presidente de futebol, que deu uma frase para o Fernando Carvalho e para mim, quando nós dissemos para ele que nós queríamos que ele fosse o vice. Ele disse, tudo bem, eu só preciso de 2 coisas. O dinheiro da televisão é meu, eu vou pagar salário em dia, não vou dever para ninguém. E outra coisa, vocês contratem quem vocês quiserem, que eu não sei nada de futebol, mas só me avisem quem é, para que quando eu for dar entrevista, se eu ouvir esse futebol, eu saiba dizer quem é. Essas foram as frases do Vitória. Bom, e a partir daí, nós estabelecemos um conceito. Nós precisamos de um time com certas características, que é um time que marque bem, um time formado por gente que queira
fazer uma história. Trouxemos Muricy Ramalho, que estava no Figueirense, e aí começamos a trazer jogadores. É claro que tu tem assim, alguns desvios de rota. Por exemplo, vou contar uma historinha rápida para vocês. O Índio. O Índio, eu liguei para ele estava no Juventude, e falei com ele direto. Ele não tinha empresário, não tinha procurador. E contratei ele, disse, não, Índio, sim, assim, não, tá, eu quero ir, tá, eu quero ganhar 20 mil, não, eu pago 15. Não lembro se era o valor, era esse, mas era uma, não, eu te pago 15, pô, não, 20 não é 15, não tem, tá bom, eu vou por 15. E aí, saí e disse, ó, Fernando, estamos acertando com o Índio. Ele, que Índio? Do Juventude, nos atropelou aqui, de zagueiro, de lateral, que é um monstro aquele cara. Tenho informações do Palmeiras, que ele tinha estado no Palmeiras, o Índio, que esse Índio é maluco. E aí eu disse, Fernando, se ele jogar em campo, a maluquice dele a gente trata. Vamos ser muito tratado, nós vamos ter senão não vão ser só bom mocinho aqui, nós vamos ter um seminário, não um time de futebol. Um seminarista é um time de futebol. Não, tudo bem, então vai. Então, o Índio saía um pouco do perfil daquele jogador mais concentrado, mas o Índio depois se demonstrou um cara excepcional em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Um cara de bom trato, um cara de fácil trato. Chamar o Índio, só que tu tinha que ser assim, uma coisa tu falar com o Índio. Índio, se tu for pra noite essa semana, tu vai te ver comigo, eu vou te dar na tua cara. Vou te dar na tua cara, Índio. Não, pode deixar que eu não vou, pode deixar que o próximo jogo nós vamos ganhar, não sei o que é. Isso com o Índio tu pode falar assim, com outros jogadores tu tem que sentar. Tem jogador que não pode chamar na tua sala, entendeu? Porque ele se sente constrangido. Tu tem que pegar ele caminhando. Se tu precisar dar um ajuste, né? Tu sai pro campo e aí, vem cá, e aí, como é que foi o fim de semana? Tá bem, pô, cara, tá acontecendo isso, você tá junto, não pode fazer isso. Não, pois foi em descuido, tá? E tu vai caminhando como se nada tivesse acontecendo. Então, tem jogadores assim. Então, essas coisas tu vai começando a montar. E aí tem processos. Aí tu me pergunta como é que ele vai e vem de vestiário, como é que eu me dava. O Fernando Carvalho, ele sabia que eu ia tratar todos os assuntos do vestiário, que eram possíveis de ser resolvidos. E os que não eram possíveis de ser resolvidos iam chegar para o Vitória e para ele. E o que acontecia, mesmo resolvido, ele disse, aconteceu isso e isso, por essa coisa. Tem uma história que eu vou contar antes, só para entender como as coisas devem funcionar no futebol. Em 98, o Internacional foi jogar um torneio na Suíça. 2 torneios na Suíça. Um em Zurique, que era promovido pela FIFA, que terminou no shootout, que era aquele pênalti da intermediária, que nós perdemos para o Grasshopper. Quem perdeu o nosso pênalti foi o Juca, que hoje é treinador do Sub-20 do Ceará, se eu não me engano. Juca da época do Serginho Messias, do Tim, não? Não. Tim, meio-campista também. O Juca batedor de falta. Jogou no Botafogo. Jogou no Botafogo, ele mesmo. Saímos dali de Zurique e demos uma volta pela Alemanha, jogamos 4 amistosos na Alemanha e fomos jogar um torneio em Monté, na Suíça. Afinal, fomos nós e o Grasshopper. 2 chaves de 4, classificava só os 2 primeiros. Nós conseguimos classificar e do outro lado classificou o Hajduk Split, da Croácia. Cara, nós estamos falando em 98. Os caras, e um dos critérios de desempate era cartões. Os caras chegaram sem nenhum cartão amarelo. Os 3 jogos eram decisivos. Não teve nenhum cartão amarelo pro Hajduk Split. Bom, aí o jogo correu, deu uma confusão. O bandeirinha do lado de cá marcou um pênalti de um escanteio cobrado do outro lado. Marcou um pênalti contra nós, estava 1-1 o jogo, aos 40 do segundo tempo. Os guri foram para cima, aquela confusão, tá?
bate o pênalti. Quando o cara vai bater o pênalti, o cara pega a bola e passa pelo André Geller. Atrás do André Geller está o Paulo César. Assim, do lado, né? O cara passa e dá uma cusparada no André Geller. E o Paulo César não teve dúvida. O cara passou e deu. E aí, bom, fechou o rolo, brigaram os 22. Tá bom, fomos desclassificados do torneio e tal, não sei o que. Bom, vem embora. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Brasil foi ligar pro Ibsen Pinheiro, que era vice-presidente de futebol do profissional. Ó, Ibsen, aconteceu isso, assim, assado. Beleza. 4 dias depois, Rogério Mendelski, que falava na Rádio Gaúcha, naquela época, hoje na Band, às 6 da manhã ou 7 da manhã, recebe uma carta de um brasileiro que morava na Suíça, falando do vexame do Internacional, que brigou. E os caras foram tudo em cima do Ibsen. Né? Como é que eles não ficam o Ibsen com a tranquilidade? Não, eu já sabia do fato. Correu isso, assim, acabou o assunto. Então, o que eu contei essa história? Um dos papéis do executivo de futebol é levar as coisas para quem é o responsável. No caso, aqui nós temos muito o vice-presidente, pelo Brasil afora já não existe tanto vice-presidente de futebol nos clubes, ao vice-presidente ou ao presidente. Isso era uma função clara, minha, e é uma função que eu exerço até hoje. Né? Resolvo o problema, mas conto o fato. Aconteceu isso, assim, para o cara saber. Né? Porque senão... Não, deu briga no treino lá e aí não. Brigou fulano com o Beltrano, mas está resolvido. O diretor já falou, entendeu? Essas coisas assim. Então eu tinha essa liberdade com o Fernando. E aí a gente foi... E outra coisa, como o Internacional ainda estava com dificuldade, e tem muita gente rodeando o vestiário, entendeu? Eu era chato. Tinha que proteger ele. Não, ninguém entrava, ninguém... Aqui não funciona assim. O porteiro, dono da chave. Em 2013, o Fernando fez o seguinte, chamou as oposições e disse, eu não vou governar sozinho, não consigo, eu preciso da ajuda de vocês. Quem quer vir? Eu tenho essas vice-presidências. E vieram alguns grupos de oposição trabalhar dentro do clube. Tiveram 2 grupos, o Inter 2000 e o Interação, disseram que não iam trabalhar, mas que iam fazer uma oposição... Só um minutinho que eu tô me mijando, preciso pausar aqui, desculpa interromper. É a segunda vez que isso acontece. Meu. Eu vou contar para os caras que estão assistindo. Vai perder a história. Mas eu sei onde parou. Então, onde é que nós estávamos? Nós estávamos em 2003, quando o Fernando Carvalho criou os grupos de trabalho. O Fernando chamou, então vieram alguns grupos e não veio o Inter 2000 e Interação, vinham fazer uma oposição crítica, porém positiva. Não iam ir para mídia para tá mal escalado, tá mal contratado, esse cambau 4. E aí um vice-presidente de marketing chegou para mim e disse, eu quero a lista dos jogadores com seus telefones e endereços. Todos, não, como que não? Eu sou vice-presidente de marketing, eu preciso para fazer promoções. Não tem problema, quando quiser fazer uma promoção, tu me fala qual é o jogador que eu vou falar com ele para ver se ele quer. Não, eu preciso porque eu tenho que ligar. O cara queria a lista dos telefones de todos os jogadores, entendeu? Não existe, é isso. Bom, e aí então eu era assim. E com os jogadores, falar com o Índio gosta muito de contar isso também. O Índio, assim, eles estavam de galinhagem no vestiário, quando eles vinham, chegou o Chumia, já se organizava, não sei o quê. Eu era muito chato, porque assim, cara, num vestiário, naquela época tinha menos gente, mas não era menos de 50 pessoas no dia a dia. No dia a dia. São 30 jogadores, são mais 4, 5 de comissão técnica naquela época, mas tem fisioterapeuta, médico, nutricionista, roupeiro, massagista, são 50, 60 pessoas. Se tu não tiver regra, cada um faz o que quer. Só que tu tem que ter a inteligência e a perspicácia
para saber cobrar essa regra. Igual para todo mundo. Só que tu tem que saber também que tu tem que cobrar respeitando a individualidade de cada um. Então eu não posso dar uma porrada. Vamos lá. Eu não podia dar uma porrada no Yarley, assim, na entrada do vestiário. Mas podia dar no Índio. Tem que saber isso. Então, o que os caras veem? Os caras veem e dizem, bom, tem regra. Funciona. Sabe? Então tá bem. Nós vamos fazer a nossa parte. E com isso tu cria uma relação deles muito forte, que é o respeito. Porque há respeito, todo mundo se respeita. E aí tu consegue criar um grupo. E nesse grupo, quem tem não é o feeling, mas uma leitura, talvez? Não, quem é do métier? Não, o cara que tem características, tá no DNA dele ser um líder, entendeu? Ele surge, ele vem, o líder vem. E aí tu começa a ter líderes, entendeu? No início, em 2013, era o Sangalete. Sangalete era um líder. Aí chegou o guarda-zagueiro canhoto, o André Cruz. André Cruz, né? André Cruz. Sabe? Bom, um cara de seleção brasileira, de jogar na Europa, pô, liderança. Aí tu tem o Vinícius, que vem da base do Internacional, que tem história. O Vinícius não tem... Tu olha esse Vinícius, o Vinícius não é líder. Mas o Vinícius é um apoiador. Então, tu tem 1, 2 líderes, mas tu tem os apoiadores, os caras que estão junto. Os caras que sabem, entendeu? Que, tem que apoiar aqui. Vamos nessa. Né? Os caras que ajudam. Então, tu começa a formar um grupo. O Wilson também chega o Wilson, entendeu? E aí tu começa a ter gente que, sabe, sustenta toda aquela turma. Entendeu? Que facilita o trabalho da gente. Facilita o trabalho do treinador. E já que tu tinha a chave do vestiário ali, o que tu tem de história, principalmente dessa Libertadores de 2006, que tu citou muito sobre essa questão de perfis distintos. Tu tem um índio que chega com essa fama diferente, tem uns outros que a gente enxerga de longe, um Yarley, um Fernandão. A gente já teve a oportunidade de entrevistar o Yarley e ele demonstrou que sempre foi um cara mais polido, mais tranquilo, que tinha essa relação também de proteção com o grupo. O que tu tem de história? Pode ser de repente até do Japão lá, desse que só tu que tem a chave tem para nos dividir assim. Não, na verdade sim, as histórias elas são histórias corriqueiras que acontecem, entendeu? Então, por exemplo, tem a história do Mundial, a história da camisa branca, entendeu? Que o Yarley tem uma versão dele, né? Ele até conta no livro, eu li o livro do Yarley. Mas a história é assim, eu fui para reunião do primeiro jogo, que já havia definido quem seria o nosso primeiro adversário, e aí esse sorteio, então eles levam os duas camisetas, né? A primeira e a segunda, e eles a primeira e a segunda. No sorteio deu vermelha para eles e deu branca para nós. E eu achei que o cara, não, no segundo jogo tu vai jogar com a primeira camiseta. Se tu passar, tu joga a primeira camiseta. Aí eu vou para a reunião, para a decisão, nós e Barcelona, tá lá, nossa camiseta branca do Barcelona. Sem discussão. Sem nenhum sorteio. E aí eu... Na reunião do jogo com o Al-Ahly, nós vamos jogar com a vermelha e o Barcelona com a segunda. Foi o senhor que disse. Foi decidido assim, respondeu o cara. Em inglês. Como meu inglês é 0, eu tinha um auxiliar lá, né? Eu falava, acho que até espanhol estava falando. Até espanhol ia. E aí o cara disse, não, mas foi decidido assim. Não, então quero que seja anotado em ata isso. Que o Internacional deveria jogar com a vermelha. O cara me olhou, o cara da FIFA. O cara me olhou. O senhor tem certeza? Eu disse, eu não sei qual é o procedimento de vocês, mas eu só quero deixar registrado. Agora faça o que vocês quiserem. Mas não
E aí eu chego com essa informação, nós ia jogar com a Branca. E o Abel disse que tinha sonhado, ou alguém tinha sonhado com um time de branco levantando a taça, e tinha contado para o Abel. Né? E o Yarley no livro já fala uma coisa um pouco diferente disso. Mas são versões da história da camisa branca. Bom, acabamos entrando com a camisa branca e sendo campeão mundial. Não tem problema, isso aí acontece. Cara, aí, histórias da Libertadores. Na Libertadores, no dia 21 de março de 2006, eu operei coração. Eu botei 4 pontes, 3 safenas e uma mamária. Que era logo depois do jogo do Pumas. Nós fomos jogar com o Pumas no México. E na volta, descemos aqui na sexta-feira, nós jogávamos com Caxias, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Gaúcho. Eu disse, eu vou só no domingo de carro. O Abel foi comigo. Foi o Abel, meu filho, um amigo do meu filho e eu, de carro, voltamos. Aí no domingo, em casa, eu me senti mal. E a minha mulher disse, vai no cardiologia. Eu disse, não, mãe de Deus, os médicos lá, todos nos atendem. Não, vai no cardiologia. Eu fui no cardiologia, no domingo de noite eu não saí. Só saí na outra, operei na segunda, saí no sábado seguinte. Operado. Mas assim, sabe que essa tua história, ela vai ao encontro do que a gente tivemos algumas perguntas enviadas para te fazer aqui. O professor Everson Camargo, né, professor de Direito da Unicinos, ele perguntou assim, como que o executivo de gestão faz para equilibrar uma gestão profissional com as paixões que movem muitas vezes até mesmo os diretores eleitos na tomada de decisão. Então tu comentou sobre aqui no início do programa, tu é colorado, trabalhando ali dentro com a responsabilidade de uma representação profissional e ao mesmo tempo, né, carregando a tua paixão naturalmente. Como é que foi para ti ter a racionalidade em alguns momentos em que talvez o coração pulsasse tu querendo ter uma... Cara, eu nunca tive... Eu fui sempre muito claro, desde que eu entrei no Internacional, até na base do Internacional, eu tive sempre um pensamento. Primeiro, o clube. Primeiro, as coisas do clube. Tanto é que quando... eu nunca tive... nunca comemorei excessivamente nada, entendeu? Porque eu achava que eu tinha que respeitar as coisas, né? A minha reação, a minha emoção de torcedor do Internacional, eu reservava ela para um momento adequado. Eu tenho um fato que vocês vão entender melhor, e isso é o seguinte. Em 97, vamos voltar para 97, quando nós conseguimos fazer o contrato profissional dos jogadores do Júnior, nós conseguimos uma ajuda de custo para os jogadores do Juvenil. Só que ajuda de custo é quando tem dinheiro pago. Tá? Então havia uma discussão em um determinado momento que estava atrasado 3 meses, 4 meses, 2 meses, e aí os jogadores queriam saber, queriam informações. Eu liguei para o financeiro, né? Não, 2 meses. Aí eu fui ao campo. O treinador Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi. Conhece? O Lisca? Uhum. Lisca é o treinador. Flávio Galo, preparador físico. Tinha, acho que mais alguém ali, que eu não vou me lembrar agora, da comissão técnica. E os jogadores. Eu cheguei para explicar, olha... Então, nós estamos atrasados, tem 2 atrasadas, e o Galo, não, são 3. Eu disse, não, eu falei com o financeiro, são 2, não, são 3, porque esses caras mentem, não sei o quê, e eu falando, e eu tentando falar, e o Galo intervindo, eu disse, pô, Galo, cala a boca, deixa eu te falar com os jogadores. Aí o Lisca levantou e disse, não manda ninguém da minha comissão cala a boca, porque tu é diretora, mas tu não vai mandar, e me deu uma espinafrada na frente dos jogadores. E eu virei as costas e saí. Bora, né? Vou ficar aqui levando mijada do treinador. Quando eu tô indo, isso era no campo C, que era aquele, tinha o B, o A, o B e o C na frente do vestiário. Quando eu tô saindo do campo, eles dizem, irmão, se eu cruzar a linha, eu vou ter que demitir o Lisca e o Flávio. E porra, eles são bons pra caramba. Vou prejudicar o Internacional. Não posso. Voltei. Chamei o Lisca, chamei o Flávio, falei, vocês 2 aqui do meu lado.
bota os jogadores e o negócio é o seguinte, estamos discutindo aqui por vocês, interessa quem é que está certo ou errado, nós não podíamos ter discutido, eu não podia ter discutido com eles, na frente de vocês, nem eles comigo, nós estamos errados, então vocês vão treinar e nós vamos resolver as coisas tranquilamente, vocês dois vão falar comigo depois do treino. Se vocês perguntarem pro Lisca ou pro Flávio Galo, eles vão dizer isso para vocês, eles entraram na sala pensando em não ser demitidos. E eu não demiti por quê? Porque eu entendia que eles eram importantes para o Internacional, para aquele momento internacional. Então, este pensamento eu sempre levei comigo. Então, todas as ações que eu tive, eu conseguia ter esse discernimento de, cara, primeiras coisas do Internacional. A minha emoção, a emoção de ser campeão, é depois. Eu, quando termina o Mundial, a taça veio comigo. A taça dormiu na minha casa quando cheguei em Porto Alegre. Por quê? Porque alguém tem que cuidar da taça. Você eu, entendeu? Não posso. Agora, quando nós ganhamos a Libertadores, e eu tinha operado o coração, e aquela época a Libertadores terminava no meio do ano, né? Uhum. Eu operei em março, em junho, nós fomos, então o meu médico dizia, olha, quando souber que vai ter uma emoção forte, você vai tomar esse remédio aqui, é um calmante, né? Então eu tomei, aí o São Paulo empatou, o Tinga foi expulso, eu tomei outro, entendeu? E eu fui, tava, né? Beleza. E aí, nós fomos comemorar no barranco, onde todo mundo vai comemorar. Bom, aí, eu subia na mesa, eu cantava o hino internacional, eu chamava a torcida, aí eu era torcedor, aí era torcedor mesmo, entendeu? Torcedor mesmo. Ali eu me soltava, me dava o direito de me soltar, né? Mas assim, claro, tinha momentos no vestiário, abraçar os jogadores e coisa, os roupeiros, massagistas, as pessoas que... Tá? Isso tu faz, mas aí internamente, assim, publicamente eu procurava, até porque tu tem que ter o cuidado para não acontecer alguma coisa que destoie, né? Pelo menos eu me sentia responsável por isso. Teve uma vez, eu vou contar outra história. Cara, o Internacional tem 300 conselheiros, tem não sei quantos diretores, cara, entrega da medalha de 2010, da Libertadores de 2010. Os caras são os jogadores, comissão técnica e presidente. E mais os caras do dia a dia. Roupeiro, massagista, enfim. Os roupeiros nem vão porque eles têm que ficar cuidando. Cara, me entra um conselheiro na fila. Você não vai entrar. Não, eu sou conselheiro. Não, tu não vai entrar. Tu não vai entrar, tô dizendo que tu não vai entrar. Eu vou botar um segurança ali e ele vai te tirar. Não, porque tu pensa que... Não penso que eu sou. Tu é conselheiro e tem mais 300 conselheiros. Imagina se os 300 conselheiros vêm aqui também pegar. Querer ganhar uma medalha. Bah. Como é que vai funcionar isso? Não, mas tu não pode... Não, eu posso, porque eu sou responsável por isso aqui. Eu sou responsável nesse momento aqui. E tu pode ser o que tu for, mas aqui tu não vai entrar. Então, sabe essas coisas? E eu tinha que ser assim. O Fernando não gostava tanto de... Eu ia para reunião de diretoria, eu que ia para responder pela presidência do Internacional com os outros vice-presidente de administração, financeira, jurídico, patrimônio. Uma reunião cheia de pauta. Teve uma vez um diretor que disse aquela velha frase, porra, o futebol gasta muito, gasta 80% do que nós arrecadamos. Estão devendo 20%. Como assim? Isso aqui, tu quer ser vice-presidente de um clube de futebol, é isso. Agora, se tu quer ser vice-presidente de um clube associativo, vai ali pro Gaúcho, vai ser vice-presidente associativo. Aí lá tu vai... Aqui é futebol. Vocês estão aqui por causa do futebol, não existe outra. Eles ficavam bravos. Teve muitos anos não. Quando o Fernando saiu e entrou o Vitória, eles foram pedir pro Vitória para eu sair. Quando o Vitória se reelegeu, eles foram pedir pro Vitória para eu sair. Porque eu não dava folga.
Pode perguntar para todos eles. Depois, na segunda gestão do Vitória, muitos deles vieram, tu tinha razão. Se afrouxar, os caras tomam conta. Se der chance, os caras tomam conta. Então eu fui um cara que consegui, a pergunta do nosso professor de Direito, eu consegui ter esse controle de ser profissional. E até mais um gancho para uma outra pergunta. O conselheiro deliberativo do Bahia, Thiago Dória, faz parte de um projeto que o Guilherme, nosso produtor, está fazendo parte, também mandou uma pergunta e ele fala sobre isso. Tu citou, sempre fui profissional, sempre, né, primei por isso, e tu é a favor também de uma regulamentação da profissão, como tem, por exemplo, para treinadores, que tem uma licença específica para a exerção de algumas funções. Como que tu encara isso? E de modo geral, toda essa profissionalização que muitas pessoas cobram do futebol. E eu vi algumas vezes, tu citou, ainda no Brasil a gente tem em alguns clubes, essa figura do vice-presidente de futebol. Em outros países isso já não é uma tradição. A gente já tem alguns avanços de outros clubes que estão se tornando clubes empresa. Obviamente o mais famoso hoje é o Red Bull Bragantino. Como é que tu enxerga essa questão da regulamentação da profissão de uma forma específica e essa evolução que na minha opinião, não tem mais como fugir de que muitos clubes sim se tornarão empresa, né? Bom, vamos lá. Eu e mais 5 pessoas fundamos em 2011 a ABEX, Associação Brasileira de Executivos de Futebol. Buscando primeiro uma integração, buscando também demonstrar exatamente o que é a função, porque todo mundo acha que o executivo, a grande função do executivo é contratar, demitir, contratar. Não, a grande função, para mim, a grande função é ter um vestiário equilibrado, harmônico e funcionando. Isso é o que define o dia a dia. Tu imagina tu chegar num vestiário onde as pessoas não têm relacionamento, onde as coisas não estão bem postas, onde cada um faz o que quer. Ele não vai entrar em campo, cada um vai fazer o que quiser. Então, a grande função do executivo, para mim, é essa. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. E todas aquelas pessoas, elas têm tudo que nós temos. Elas têm crença, elas têm família, elas têm medos, elas têm atributos, elas têm salário, uns ganham 100 vezes mais do que o outro ganha, e eles convivem no mesmo ambiente, e tu tem que fazer com que a convivência seja uma convivência equilibrada. Eles não precisam sair todo mundo junto, amiguinho, entendeu? Que nem de colégio, quando eu tenho um neto, meu neto é os amiguinhos do colégio. Não, eles não precisam ser isso, né? Mas ali dentro eles têm que se respeitar como pessoas, entenderem cada um. Então, essa é a função maior do executivo. Então, voltando, nós fundamos a ABEX. A ABEX tem todo um estatuto, né, que estabelece lá a ética de um executivo, quais são os procedimentos, claro, não são todos, mas os fundamentais, e também com a evolução, desde 2011, isso, nós fazemos reuniões, agora dia 11 tem reunião em São Paulo, eu vou estar presente, eu faz muito tempo que eu não vou, porque as atividades profissionais às vezes não conseguem ir, mas nessa eu vou, pelo menos eu espero ir, e houve uma evolução das coisas do executivo de futebol, que hoje há um projeto de lei, que, se eu não me engano, já passou pela Câmara de Deputados, né, onde é exatamente isso, ou seja, a profissão de executivo de futebol, ela vai ser, agora está no Senado, se eu não me engano, para ser sancionada como um regulamento. Uhum. A CBF já tem nos seus contratos de clubes, quando os clubes fazem lá, quem é o seu executivo de futebol. Já existe. Então, isso é um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo e mérito dos presidentes, né, desde o Ocimar, o Cícero, que é do Palmeiras, agora é o Marquinho, que está no Maringá, se não me engano, está o Marquinho, me atrapalha, é um time no Paraná, que é o presidente, enfim, esse é um trabalho bastante amplo e está se conseguindo isso. Então isso dá, vamos dizer assim, um respaldo para a categoria, né? E quando a gente vê a evolução do futebol vindo
para mim é uma evolução, vindo a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, muito mais tu vai ter a necessidade de executivo. Muito mais tu vai ter a necessidade de um profissional. O Bill Gates que disse isso, acho que foi ele, ou o Steve Jobs, não sei qual deles. Vocês que são mais jovens devem saber. Eu vou no mercado e contrato o melhor cara, boto ele dentro da minha empresa e digo para ele o que ele deve fazer? Não. Se eu vou no mercado e pego o melhor cara e boto dentro da minha empresa, ele vai me dizer o que ele vai fazer. Não deveria ser assim? O que normalmente acontece nos grupos é porque tem uma máxima, né? Todos nós entendemos de futebol. E o futebol é uma coisa muito interessante que ele dá uma mídia muito grande. As pessoas passam de um desconhecido para um cara com espaço na mídia. E as pessoas valorizam isso. Eu acho que deve valorizar, entendeu? Então, muitas vezes, tá, os diretores de clube, eles contratam um cara para... Faz o que eu estou te mandando. E aí, como eu digo, tu não está profissionalizando, tu está simplesmente remunerando alguém para fazer algumas tarefas. E o que o futebol precisa é de profissionais que têm conhecimento, profissionais que vão fazer as coisas, mas vão fazer... O protagonismo sempre será, a meu ver, sempre será do mandatário. Por que é do mandatário? Porque é ele que assina, é ele que define, é ele que estabelece as coisas do futebol, do clube como um todo, né? Então ele vai ser o protagonista. Ah, bom. No campo é o treinador e os jogadores. O executivo é o cara que vai, já diz executivo, é o cara que executa. Ele vai executar a filosofia, o conceito, né, as regras estabelecidas pelo clube. É isso que o executivo vai fazer. Agora, acontece muito disso, os caras botarem gente lá e tu faz o que eu te digo, faz o que eu te digo. Aí tu tá remunerando, tu não trouxe um profissional, porque o profissional vai descer dos presentes, não dá para fazer. Por esse motivo. Ah, mas esse dá para fazer. Eu tive muitas discussões. Não, eu questionei muito o Fernando Carvalho, como ele me questionou. Em algumas contratações, em algumas atitudes, né? Mas dentro do processo. Nunca foi pessoal, tanto é que nos damos muito bem. Né? Ainda hoje, ontem ele me ligou, vou fazer uma gravação para... Ele também tem não sei se é um podcast, eles têm um curso, né? Ele está entrevistando os executivos e ele disse que quinta-feira às 13h30 da tarde eu vou conversar com ele. Então, enfim, tu trata das coisas. Se tiver processo, o que eu digo? Eu, como engenheiro, cara, assim, uma obra, o que é uma obra? Uma obra é um cronograma físico-financeiro, onde tu tem o que tu tem que fazer, quanto é que tu pode gastar, qual é o tempo que tu vai fazer. Se tu tá no tempo que tu determinou para aquela etapa, se tu tá no dinheiro, se tu gastou mais ou menos. É isso, velho. Isso é um cronograma financeiro, é um processo. Tu tem processo. Cara, o processo tá dando certo? Não, tem que ajustar o processo. Não, sai. Tira o cara e bota outro. Mas não adianta trocar o cara, o processo tá errado. Então as pessoas se baseiam muito nisso, por quê? Porque não tem um processo. Se tiver um processo, tu descobre onde deu errado. Tu consegue ajustar. E quando todo mundo fala em inovação, não, vamos inovar, vamos não sei o quê. Inovação nada mais é do que tu reavaliar o teu processo, pelo menos no meu conceito, reavaliar o teu processo e dizer, cara, esse caminho aqui não está dando certo, nós temos que trazer um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, nós temos que ajustar aqui, nós temos que botar mais um cara aqui, nós temos que fazer isso. Analisar o processo que existe e ir ajustando ele, e ir inovando ele, e ir incrementando ele para que ele cresça junto contigo. Senão um processo vai ser sempre a mesma coisa, fazer sempre o mesmo tijolinho. Não, nós temos que fazer a parede. Pegar o tijolinho e agora fazer a parede. Então, o que nosso amigo lá da Bahia, é mais ou menos por aí, meu cara. Certo. E tu falou sobre essa questão da evolução, eu peguei essa palavra como um elemento muito interessante, muito importante. A gente vê o quanto tu é um cara que busca esse aperfeiçoamento, busca mudar processos e o projeto que vocês criaram, né, para essa regulamentação do executivo de futebol também dialoga com esse caminhar. Pessoalmente,
como é que tu tem trabalhado a tua condução, tua sequência de carreira? Saiu na mídia recentemente que tu teve sondagens do Juventude. Como é que tem sido a tua cabeça? O que tu pretende pegar a hora que pintar uma oportunidade interessante para ti? O chumbinho e o futuro. A gente falou muito sobre o teu passado, que teve conquistas, chumbinho e o futuro. Bom, vamos lá. O que eu enxergo? Toda essa história, toda essa experiência, ela vem comigo, porém ela vem e vem sendo colocada dentro do período adequado. Não adianta eu querer fazer as coisas que eu fiz em 2004, 5, 6, fazer exatamente igual agora. Mas eu tenho que saber o que eu fiz lá e como é que eu faço aqui algo que vai ter o mesmo resultado. Tu quer ver uma coisa, por exemplo, em 2002, a gente se preocupava com os jogadores, entendeu? Nutrição, nada. Hoje, se um executivo não tiver um olhar sistêmico, e não é só de dentro do vestiário, ele tem que ter um olhar sistêmico de todo o clube. Ele tem que entender o que o clube pretende. Claro que ele não vai ter, eu não vou ter ação de marketing, entendeu? Mas eu tenho que entender o que o marketing precisa. O que eu posso ajudar o marketing. O que eu digo é o futebol. O que o futebol pode ajudar o marketing? O que o futebol pode ajudar administrativamente? Entendeu? Então eu tenho que ter um olhar sistêmico. Eu tenho que saber as coisas que acontecem no clube e dentro do vestiário. Aí nós vamos falar num microsistema. Aí eu tenho que saber de tudo. Saber como funciona tudo. Por exemplo, se tu me disser, ou se o fisiologista me disser que o cara vai sair do treino porque ele não se recuperou, eu tenho que saber por quê, né? Eu tenho que saber que o fisiologista fez isso. Isso é a função do executivo, mas eu não tenho que saber o que ele aplicou. Eu tenho que saber que isso existe. Né? Eu digo, vem cá, por que ele não foi treinar? Porque o CK dele deu alto. Acho que é CK, mas é CK. O CK deu alto, ele não se recuperou ainda. Ele demora mais. Entendeu? Tem que saber isso. Já falou com o preparador físico? Já falou, já tá tudo certo. Então tem que saber a nutrição. Suplemento. Tô dando suplemento a mais para ele porque ele apresentou lá no exame bioquímico que essa enzima aqui ele precisa recuperar e tal. Então eu tenho que saber o que acontece no vestiário. Eu não vou escalar jogador, eu não vou esquema tático, sabe? Não, esquema tático é isso. Não sou treinador, senão eu seria treinador, né? Então, o Newton Drummond, o que ele projeta? Ele projeta estar preparado, entendeu? E eu tenho que estar preparado, e eu estou preparado para os desafios. Qual será o próximo desafio? Aquele que vier, que seja plausível, que seja com estrutura, né? Que tu possa fazer um trabalho, realizar um trabalho, ou seja, o que o clube quer? Queremos isso. Newton Drummond faz isso. Conta comigo, ok, certas questões financeiras, bora trabalhar. Aonde vai ser isso, não sei. Falasse no Juventude, pode ser no Juventude, pode ser num outro clube. Isso não há restrição, né? Desde que seja uma coisa que eu me sinta bem no sentido de poder realizar. Não adianta que tu queira dizer, tu vai pegar o Pombal Futebol Clube, que foi um time que eu joguei, tu vai pegar o Pombal Futebol Clube e tu tem que chegar na final da UEFA Champions League contra o Real Madrid e ganhar do Real Madrid. Não, isso não tem como, né, velho? Isso não vou, não. Até porque o Pombal não consegue disputar as ligas europeias, é impossível. Então, se não for impossível, o Newton Drummond está preparado. Com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua vontade, entendeu? Com a sua evolução como pessoa. Eu era muito duro. Eu era chato mesmo, eu era muito duro. Não, hoje eu tenho um amigo que vocês devem conhecer, o Beto Carvalho, que é o homem de marketing do Grêmio. Beto Carvalho é meu compadre, meu irmão. O Beto Carvalho tem uma frase que eu gosto muito de usar, que ele diz assim, eu flexibilizo tudo, menos o caráter. Então,
sabe? Eu era... Como a gente, historicamente, é gaúcho, gaúcho é duro, gaúcho é rígido, não sei o que, cara, tá bom. Mas há uma evolução, nós precisamos melhorar, nós não podemos ficar com as relações nesse nível, né? Então, eu não media as palavras para dizer a verdade. Eu não ofendia, mas eu dizia a verdade. Fez uma cagada. Tá, faz de novo. Não, agora, cara, o que houve? Sabe? Então, como pessoa também, a gente tem que evoluir, né? Então aquele cara, vamos dizer assim, turrão, aquele cara firme, entendeu? Continua firme, porém, mas um cara de diálogo, um cara de conversa, um cara de entender, de buscar o entendimento, colocar no lugar da pessoa, para entender por que a pessoa fez aquilo, enfim. Então é isso. Então o Newton Drummond está preparado para os desafios que vierem aí. E a gente tem um quadro aqui que se chama o Olha Isso. Nosso projeto se chama Olha os Papos e tem o Olha Isso, que é geralmente uma indicação do nosso convidado, o Newton Drummond, o chumbinho mais ameno, mais empático, mais calmo. O que tu indicaria para quem nos acompanhou até agora? Pode ser um filme, uma série, um livro, uma experiência, uma viagem, alguma coisa que tu acha que tem uma característica muito tua, talvez até desse processo evolutivo, desse processo de experiências e maturidade que tu construiu no decorrer da tua carreira, que tu poderia indicar para quem veio até aqui, para quem nos acompanhou esse bate-papo? Olha, cara, podia indicar. Eu vi um filme que eu achei bárbaro, que agora eu tenho uma filha temporona. Ela faz 18 anos agora, dia 26. Não, 26? 29. E nós fomos ver Top Gun Maverick. E agora nós queremos ver o primeiro. Eu quero ver o primeiro. Então nós estamos procurando nessas coisas. Então, assim, eu achei sensacional. E eu gosto muito do Tom Cruise, porque, cara, ele continua o mesmo cara, velho. E ele tem 60 anos de idade. É impressionante esse rapaz. Mas assim, cara, livro. Que é para quem gosta. Tem agora o livro do Abel, do Palmeiras, tem o livro do Yarley. O livro do Yarley é o Diário de uma Conquista. É bacana, é um livro fácil de ler, conta ali algumas histórias, é muito bacana de ler. Então, nós temos que deixar de ser um pouco radicais. Eu luto muito com isso. Eu tenho uma dificuldade porque tem algumas coisas que eu não admito. O Beto flexibiliza mais do que eu. Eu não, eu já tenho dificuldade para flexibilizar algumas coisas, né? Mas eu acho que a gente não pode, a gente tem que ser um pouco mais aberto no entendimento da posição das outras pessoas, das escolhas das outras pessoas. Acho que a gente, para a gente poder viver um pouco mais em paz, acho que a gente está muito bipolarizado, a gente está muito nos extremos, né? Eu já fui muito extremista, eu não abria mão de certas coisas e não admitia certas coisas. Já admito muito mais do que, né? Agora, é como diz o Beto Carvalho, caráter a gente não abre mão. Então é mais ou menos por aí. Show de bola, perfeito. Muito obrigado, Chumbinho, por ter vindo de Porto Alegre, um dia chuvoso, um dia que eu perdi a minha voz pelo caminho também, porque eu também vim de Porto Alegre, também estava trabalhando por lá. Te agradeço por ter vindo aqui, aberto a caixa de histórias que eu tenho certeza, eu sei, e quem te conhece sabe o quanto mais a gente poderia passar horas aqui, mas vamos te liberar, te agradecendo a presença aqui. Nesse ambiente, tu falou sobre Top Gun, aqui tem várias referências de filmes, de livros, de séries, é um ambiente muito legal, o Rocket Club. Então, quem nos acompanhou até aqui, reforça o quanto é especial. Venham, quem é da região metropolitana, ao Rocket, um ambiente muito legal. Quem veio até aqui também, se inscreve no nosso canal, deem o like, ativem o sininho para acompanhar todos esses conteúdos aqui. E agradecer também o SEMAI, a autarquia aqui de São Leopoldo, que acredita no nosso projeto. Há 50 anos faz um grande trabalho aqui na cidade e tem sido realmente essencial para a manutenção do nosso serviço. Eu sou Matheus Beck, Anderson Cabelo, Matheus Gil
Giuseppe, Guilherme Biteco, todos aqui que fazem parte da equipe do Olhos Papo. Estamos aqui toda segunda-feira a partir das 20 horas. Novamente, Chumbinho, obrigado a todos que vieram até aqui. Um forte abraço a todos e até mais. Valeu!